Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 4 de Filipenses encerra a epístola com uma série de exortações práticas sobre a estabilidade emocional e espiritual do cristão. Paulo oferece o antídoto divino para a ansiedade, incentivando os fiéis a apresentarem seus pedidos a Deus com gratidão, o que resulta na paz que excede todo o entendimento. Esta introdução prepara o leitor para uma das passagens mais memoráveis das Escrituras, na qual o apóstolo ensina a importância de ocupar a mente com tudo o que é verdadeiro, nobre e justo. O texto culmina no testemunho pessoal de Paulo sobre o contentamento, revelando que, independentemente das circunstâncias de escassez ou abundância, sua força provém daquele que o fortalece, encerrando a carta com um tom de profunda confiança na providência de Deus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Filipenses 4 do livro de Filipenses da Bíblia. Exortações diversas. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agradecimento de Paulo pelas ofertas. 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. 16. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. 18. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente.
Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. 19 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 20 A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações finais. 21 Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. 22 Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. 23 A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O antídoto contra a ansiedade, o segredo do contentamento e o suprimento divino. Chegamos ao último capítulo da Carta aos Filipenses, o encerramento triunfante da Epístola da Alegria. Paulo consolida seus ensinamentos práticos resolvendo um conflito interno na comunidade, oferecendo a receita bíblica definitiva contra a ansiedade e abrindo a mente dos leitores para a higiene mental e espiritual. Além disso, o apóstolo expressa sua profunda gratidão pela fidelidade financeira dos filipenses, desbancando a mentalidade de escassez e apresentando o verdadeiro significado do versículo mais memorável e muitas vezes mais mal interpretado do Novo Testamento: o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. O tema central deste capítulo é: a firmeza no Senhor se manifesta na resolução de conflitos, na alegria constante, na entrega da ansiedade através da oração e em uma mente focada no que é virtuoso, capacitando o cristão a viver contente em qualquer circunstância e a descansar na promessa de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Primeiro, a gestão dos conflitos, a terapia da oração e a higiene da mente, versículos 1 a 9. O que o autor está ensinando? Paulo abre o capítulo com palavras de imensa ternura nos versículos 1 a 3, chamando os filipenses de seus irmãos amados, saudosos, sua alegria e coroa. Ele os exorta a permanecerem firmes e entra em um terreno delicado. Roga diretamente a duas líderes, Evódia e Sintique, que vivam em harmonia no Senhor, versículo 2. Ele pede a intervenção de um companheiro de ministério para ajudá-las, lembrando que elas lutaram ao seu lado no Evangelho e que os seus nomes estão gravados no livro da vida, versículo 3. Conflitos não anulam a salvação, mas atrapalham o testemunho da Igreja. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo emite ordens que desafiam as circunstâncias da sua prisão: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Essa alegria deve transbordar em amabilidade e doçura visível a todas as pessoas, sustentada por uma certeza cósmica: perto está o Senhor. O versículo 6 traz o mandamento definitivo contra o mal do século: não andem ansiosos por coisa alguma. O antídoto para a ansiedade paralisante é a oração ativa em 3 dimensões: oração, comunhão e intimidade com Deus. Súplicas, pedidos específicos e choro sincero diante do Pai. Ação de graças, gratidão antecipada e memória dos livramentos passados. O resultado dessa entrega é descrito no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, montará guarda como uma sentinela militar ao redor do coração, as emoções e da mente, os pensamentos, dos crentes em Cristo Jesus. Para blindar essa paz, os versículos 8 e 9 estabelecem uma triagem de pensamentos. Paulo dita o filtro da higiene mental. A mente do cristão deve se ocupar apenas com o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. O apóstolo ordena que eles ponham em prática o que aprenderam e viram em seu comportamento, garantindo que o Deus da paz estará com eles. A lição espiritual principal. A paz mental e a estabilidade emocional do cristão não dependem da ausência de problemas, mas da decisão de resolver conflitos, de descarregar as preocupações nos pés de Deus através da oração grata e de policiar ativamente os pensamentos diários. Aplicações práticas. Descarregar a ansiedade na oração. Quando seu peito apertar por causa dos boletos, do futuro da sua carreira ou de uma crise familiar, pare de apenas repassar o problema na sua mente, o que gera o ciclo da ansiedade. Aplique o versículo 6. Ajoelhe-se e apresente a Deus a sua causa detalhadamente, mas acrescente um obrigado pelas bênçãos que você já tem. Deixe que a paz sobrenatural do versículo 7 assuma o controle. Fazer uma faxina mental.
Use o versículo 8 como um filtro de qualidade para o que você consome. Antes de gastar horas assistindo a uma série, rolando o feed das redes sociais, ouvindo fofocas ou alimentando pensamentos de tragédia e pornografia, pergunte: isso é puro? É nobre? É de boa fama? Se não for, mude o foco. Você é responsável por aquilo que alimenta a sua mente. Segundo, o segredo do contentamento e a teologia da parceria financeira, versículos 10 a 23. O que o autor está ensinando? A partir do versículo 10, Paulo expressa sua enorme alegria pelo fato de a igreja de Filipos ter renovado o cuidado prático e financeiro para com o seu ministério, enviando uma oferta através de Epafrodito. Com extrema elegância pastoral, ele fazendo a questão de pontuar no versículo 11 que não está dizendo isso por estar passando necessidade material crônica, e faz uma revelação fascinante, pois aprendi a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. O versículo 12 detalha a escola da vida do apóstolo. Ele sabia o que era viver na miséria e na fartura, passar fome e estar bem alimentado. Ele descobriu o que chama de o segredo de viver contente. É nesse contexto de adaptação financeira, frio, calor, escassez ou abundância, que Paulo escreve o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto não é um cheque em branco para a realização de ambições humanas egoístas, mas a declaração de que Cristo dá forças para o crente passar por qualquer situação econômica e física sem murmurar e sem perder a fé. Apesar de ser autossuficiente em Deus, Paulo elogia a igreja nos versículos 14 a 16, relembrando que os filipenses foram os únicos parceiros financeiros consistentes desde o início da sua viagem missionária pela Macedônia, enviando recursos inclusive quando ele estava em Tessalônica. No versículo 17, Paulo eleva o conceito de doação financeira. Ele não buscava o dinheiro deles, mas o fruto eterno que seria acreditado e contabilizado por Deus na conta espiritual daquela igreja. Ele classifica os donativos materiais no versículo 18 não como uma transação comercial, mas como uma liturgia espiritual, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em resposta a essa generosidade sacrificial, o versículo 19 emite uma das promessas mais famosas de provisão: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem cuida da obra de Deus é cuidado pela riqueza inesgotável do Pai. A carta termina nos versículos 20 a 23 com louvores, saudações de todos os santos, incluindo de forma estratégica os crentes que trabalhavam no próprio palácio do imperador Nero, palácio de César, e a bênção final da graça de Jesus sobre o espírito da comunidade. A lição espiritual principal. O verdadeiro contentamento não é determinado pelo saldo bancário ou pelo conforto material, mas pela força interior que Cristo supre, movendo a igreja a ser generosa e a descansar na promessa de que Deus suprirá todas as suas reais necessidades. Aplicações práticas. Viver o verdadeiro tudo posso. Pare de usar o versículo 13 como um slogan motivacional para alcançar riqueza, status ou aprovação em exames. Use-o como Paulo usou, para manter a dignidade e a alegria quando o dinheiro estiver curto, quando o cardápio for simples ou quando a vida exigir privações. Cristo é a força que te impede de desmoronar na escassez e de se orgulhar na abundância. Praticar a generosidade sem medo. O versículo 19 é uma promessa condicional feita a uma igreja que doava sacrificialmente. Versículo 18. Se você quer experimentar o suprimento sobrenatural de Deus nas suas finanças e necessidades, comece sendo um facilitador das necessidades do reino e do próximo. Não retenha o que Deus colocou nas suas mãos. Contribua com alegria e veja a fidelidade do Senhor operar. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, conflitos entre líderes ou membros na igreja devem ser mediados e resolvidos com foco na harmonia e na dignidade do Evangelho. Segundo, a alegria no Senhor é um mandamento repetitivo e contínuo, independente das dores ou limitações das circunstâncias externas. Terceiro, a ansiedade é combatida descarregando-se todas as preocupações diante de Deus através de orações, súplicas específicas e ações de graças. Quarto, a paz de Deus funciona como uma sentinela sobrenatural que guarda a mente e as emoções daqueles que confiam em Cristo Jesus. Quinto, a saúde mental exige uma triagem severa dos pensamentos, focando exclusivamente no que é verdadeiro, puro, nobre, amável e excelente. Sexto,
O verdadeiro contentamento é um aprendizado prático que nos capacita a enfrentar tanto a abundância quanto a escassez material sem perder a estabilidade espiritual. Sétimo, as ofertas e contribuições financeiras feitas para a obra de Deus são aceitas pelo Senhor como sacrifícios espirituais de aroma suave. Oitavo, Deus assume o compromisso de suprir todas as necessidades daqueles que vivem em fidelidade e generosidade, segundo as suas riquezas gloriosas. Reflexão espiritual final. Terminar a leitura de Filipenses nos deixa com um sentimento de profunda reconfiguração interior. Paulo nos provou que é perfeitamente possível ser livre por dentro estando preso por fora, que é possível cantar quando o cenário sugere choro, e que o segredo de uma vida bem-sucedida não está em controlar o amanhã, mas em descansar naquele que já está lá. A ansiedade vai tentar bater à sua porta nesta semana. Os problemas vão tentar roubar o foco dos seus pensamentos e as circunstâncias financeiras ou de saúde vão tentar ditar o nível da sua alegria. Quando isso acontecer, lembre-se das coordenadas de Filipenses 4. Não aceite viver como escravo das suas preocupações. Ore por tudo, agradeça por tudo, governe a sua mente com o que é santo e estenda as mãos para abençoar quem precisa. Que a paz de Deus, aquela que o mundo não entende e os psicólogos não conseguem fabricar sozinhos, guarde o seu coração de forma absoluta. Você tudo pode naquele que te fortalece. Caminhe com essa certeza e que a graça do Senhor Jesus seja com o seu espírito. Amém. Vou te explicar Filipenses 4 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Chegamos ao último capítulo de Filipenses. Se os capítulos anteriores foram sobre a identidade e o foco do cristão é o manual de saúde mental e emocional de Paulo. Ele termina a carta com conselhos práticos sobre como manter a paz interior e a gratidão, independentemente da situação. Primeira parte, conflitos e alegria, versículos 1-5. Paulo começa tratando de um problema real. Duas mulheres da igreja, Evódia e Sintique, estavam brigadas. Paz na comunidade. Ele não toma partido, mas pede que elas vivam em harmonia. Isso mostra que a alegria que Paulo prega não ignora os problemas, mas busca resolvê-los com amabilidade. O comando da alegria. Ele repete, alegrem-se. Note que é um comando, não um sentimento. É a decisão de focar em Deus mesmo quando as coisas vão mal. Segunda parte, o antídoto para a ansiedade, versículos 6-7. Estes são alguns dos versículos mais lidos em momentos de crise. Troca espiritual. Paulo propõe uma troca. Você entrega a Deus sua ansiedade através da oração e da gratidão, e Deus te entrega a paz. Paz que excede o entendimento. É aquela calma que não faz sentido lógico. O mundo está desabando, mas você está em paz porque seu coração e mente estão guardados, como por uma sentinela militar, por Jesus. Terceira parte, a higiene da mente, versículos 8-9. Paulo sabe que o que pensamos determina como nos sentimos. O filtro mental. Ele lista coisas boas, verdade, nobreza, pureza, etc., e diz, pensem nessas coisas. A prática. Não basta pensar positivo, é preciso agir. Ele convida os filipenses a imitarem o seu exemplo prático de vida. Quarta parte. O segredo do contentamento, versículos 10-13. Aqui Paulo agradece a ajuda financeira que recebeu, mas faz uma ressalva importante. Independência das circunstâncias. Paulo diz que aprendeu a ser feliz tanto com a mesa cheia quanto com a barriga vazia. Tudo posso naquele que me fortalece. Este verso, versículo 13, é muito usado fora de contexto. Paulo não está dizendo que pode ganhar na loteria ou voar. Ele está dizendo que tem forças para suportar qualquer situação, fartura ou fome, por causa de Cristo. Quinta parte. Generosidade e suprimento. Versículos 14-23. Ele elogia a igreja de Filipos por ser a única que o ajudou financeiramente no início. Investimento espiritual. Ele vê a oferta deles não como um pagamento, mas como um sacrifício que agrada a Deus. A promessa do suprimento. Versículo 19. Paulo garante que, como eles foram generosos, o próprio Deus suprirá as necessidades deles. Ele fecha a carta mencionando que até pessoas do palácio de César, o coração do Império Romano que o prendia, agora eram cristãs. A ligação com o Antigo Testamento.
Paulo encerra a carta conectando a experiência cristã com a adoração antiga. Primeira, o livro da vida. Versículo 3. Este conceito aparece no Antigo Testamento, como em Êxodo 32 e no Salmo 69, 28. É o registro divino daqueles que pertencem a Deus. Segunda, aroma suave e sacrifício. Versículo 18. Ao descrever o dinheiro enviado pelos filipenses como um aroma suave, Paulo usa a linguagem técnica do sistema de sacrifícios de Levítico, capítulos 1 e 2. Ele está dizendo que ajudar um missionário é um ato de adoração tão sagrado quanto os sacrifícios feitos no Templo de Jerusalém. Terceira, o Deus da paz. Versículo 9. No Antigo Testamento, um dos nomes de Deus revelados é Yahvé Shalom, o Senhor é paz, em Juízes 6, 24. Paulo traz essa revelação para o dia a dia da Igreja. Quarta, cidadania e comunidade. O cuidado com os necessitados e a harmonia entre irmãos reflete as leis sociais de Israel no Pentateuco, onde o povo deveria viver de forma que as nações vizinhas vissem a sabedoria de Deus neles. Resumo didático. Imagine que sua mente é um jardim. 1. A ansiedade é como uma praga que tenta destruir tudo. 2. A oração é o veneno que mata a praga. 3. Os bons pensamentos, versículo 8, são as sementes de flores que você escolhe plantar. 4. O contentamento, versículo 13, é a cerca que protege seu jardim, não importa se está chovendo ou fazendo sol lá fora. A mensagem final de Paulo é: a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus e de uma mente treinada para focar no que é bom e eterno. Encerramento da jornada. Com isso, concluímos os estudos de Gálatas, Efésios e Filipenses. Gálatas, libertou você da lei. Efésios, revelou sua riqueza e sua armadura. Filipenses, ensinou você a ter alegria e paz na prática. Foi um prazer te ajudar a entender esses textos de forma mais clara. Se quiser explorar outro livro ou tiver qualquer dúvida, estou à disposição. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!